Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, levanta suas mãos, vamos agradecer a Deus. Meu Deus, nós queremos te agradecer, te louvar mais uma vez neste lugar, meu Pai. Dizer que as nossas vidas, elas pertencem ao Senhor. Pai, por favor, toma as nossas vidas, toma este lugar, faz a tua vontade aqui, ó Espírito Santo de Deus, por favor. Que nada nem ninguém, ó meu Pai, possa resistir o teu Espírito Santo. Pai, nós repreendemos, ó Deus, todo o agir, todo o levante do inimigo contra a vida de qualquer pessoa aqui, contra este lugar, por favor, ó Pai, que nós possamos sair daqui ainda mais cheios do Teu Espírito Santo. Nós damos liberdade somente ao Teu Espírito Santo para agir, para ministrar neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Se você concorda com isso, dê mais um aplauso ao Senhor. Amém. Você pode se assentar. Eu quero compartilhar uma breve palavra bíblica com vocês. Amém? Ainda bem, né? Abra suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Vá lá no capítulo 9 de Lucas. E antes da gente ler o texto, olha para a carinha do seu irmão que está do seu lado. Olha bem sério para ele agora. Faz a cara de sério que você sabe fazer. Aquela cara de bravo, né? Às vezes a pessoa olha para mim assim e fala, nossa, você tem uma cara de bravo, meio sério. Eu falo, não, eu sou feio mesmo, não sou bravo, não sou sério. Mas faz uma cara de sério para ele aí. Cara de, né, você vai falar uma verdade verdadeira para ele agora. Olha bem para ele e fala assim, irmão, tome a sua cruz. E quem está falando não sou eu. Quem está falando é Jesus. Beleza? Então tá certo. É isso aí. Tem que falar sério pro irmão. Olha o que o Evangelho de Lucas de lá, no capítulo 9, no versículo 23. Eu vou ler na versão aqui King James, mas acompanhe na sua Bíblia. E Jesus proclamava às multidões, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Olha só o que Jesus falou aí para as multidões, para os discípulos dele. Quem quiser me seguir, quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Todos os dias carregar a sua cruz. Quando Jesus estava falando isso para os discípulos dele, a gente tem que ter a noção de que os discípulos dele, na época em que Jesus estava lá com eles não tinham a imagem na cabeça dele da cruz como nós temos, como sendo um símbolo religioso, como sendo algo voltado à religião. O que os discípulos, o que a multidão tinha na cabeça era que a cruz significava o quê? Morte, tortura. Então, e eles sabiam muito bem disso, os discípulos, sabiam muito bem, cada um tem que carregar a sua cruz. Poxa, como assim? Eles estavam ali em Jerusalém, em Israel, que era tomado pelo Império Romano. Eles estavam ali sendo subjugados pelos romanos. E os romanos adotavam como prática de punição, como pena de morte, o que é a crucificação de pessoas. Então, qualquer tipo de criminoso, né, ladrão, assassino, todo mundo que se voltava contra o Império de Roma, morria de que forma? De crucificado. E não era algo assim esporádico. Se você for estudar a história aí, você vê que os romanos faziam muito isso, até como forma de intimidar aqueles que iriam se levantar contra o Império de Roma. Fala assim, você vai cometer algum crime? Você vai levantar uma rebelião aí contra o imperador? Toma cuidado, porque olha a crucificação. Então, os discípulos ali, a multidão, sabia muito bem o que era uma cruz e para que servia a cruz. Né? Então, quando Jesus falou para os discípulos, olha, cada um aí tem que seguir, quem quiser me seguir vai ter que carregar a sua cruz.
E essa passagem, esses dizeres de Jesus, ele foi tão forte, foi tão marcante, que a gente acompanha isso pelo menos em mais 3 evangelhos. Nos 3 evangelhos a gente consegue acompanhar. Em Mateus 16, 24, se você quiser rabiscar na sua Bíblia aí também, quiser riscar embaixo, Jesus diz assim, eu estou lendo, tá, na versão King James. Então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Isso está lá em Mateus 16, 24. Em Marcos 8, 34, diz assim, em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos, e na versão King James está assim, e os desafiou, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e venha após mim. Então foi uma passagem ali bem pesada, né, que os evangelistas retrataram isso muito bem. Só que, pensa comigo, a multidão que acompanhava Jesus ali, ela estava ficando um pouco mal acostumada. Por quê? Porque Jesus estava realizando coisas maravilhosas para aquela multidão. Um pouco antes aí, e a gente vai ver já, Jesus estava lá com a multidão estava com fome, Jesus foi e multiplicou lá os 5 pães e 2 peixes. A multidão que acompanhava Jesus, se tivesse alguém enfermo lá, era curado. Então, quem estava passando por alguma necessidade, quem precisava de uma palavra de salvação, Jesus estava lá para dar. Então, a multidão estava, seguindo mesmo, adorando Jesus. Jesus é o cara, e que bom que ele é assim. E aí, num determinado momento, Jesus sempre dava esse alerta, falou, deu esse alerta. Quem quiser seguir-me e ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Então Jesus realizava assim, coisas maravilhosas, mostrava para a multidão que ele era Deus, que ele podia realizar, que ele podia transformar, que ele podia abençoar, que ele podia dar provisão. Só que ele falava, quer me seguir? Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Jesus não foi omisso em momento algum. Jesus não trouxe para nós, Jesus não trouxe para mim ou para você um evangelho para nos acomodar. Algo fácil, suave. A paz de Jesus, sim, é suave, nos dá tranquilidade. Porém, Jesus não veio te trazer conforto. Falar, agora eu quero paz. Né? Tem algumas pessoas que ficam intitulando Jesus aí como se Jesus fosse um maconheiro cabeludo, barbudo da paz. Não, a paz é amor, bicho. Não, tranquilo, cara. Não, você está pecando, não, tranquilo, paz e amor. Não era isso não. A multidão que estava acompanhando, seguindo a Jesus lá, recebia milagre, recebia salvação, ressuscitava os mortos. Só que Jesus falava, se quer me acompanhar, carrega a sua cruz aí, meu irmão. Isso chocava. Talvez quando eu fale para você, carrega a sua cruz, você fala, cruz, eu tenho uma aqui, e tira a correntinha do pescoço. Fala, não é esse tipo de cruz não, cara. Né? Eu tenho uma cruz tatuada aqui, pá. Não é essa cruz que você vai ter que carregar. Jesus fala de você carregar a cruz de você se sacrificar, negar-se a si mesmo. Então o evangelho não é algo suave, algo beleza, algo easy. Ei, o que a Bíblia fala que depois de João Batista, o reino dos céus ele é tomado ao quê? A força, é isso mesmo. O reino de Deus é tomado por quê? Porque você precisa se esforçar. Você quer bênção, quer acompanhar Jesus, quer seguir a Jesus, então se esforce, cara. O negócio não é você ficar parado com o pé para cima, curtindo uma brisa, assistindo Netflix e pá, Jesus fez tudo para você, não. O negócio é pesado, é difícil. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês acerca dessa lição que Jesus nos dá, é que se você está anotando, anota isso aí. Está gravando, depois você assiste lá também. Seguir a Jesus não é para a gente Nutella. Que isso? É uma gíria, é o nome do tópico, anota aí, Marília. Seguir a Jesus não é para a gente Nutella. Marília está por fora das expressões, Marília é velha. Por que eu estou falando isso? Ei.
Quando você associa alguma coisa à Nutella, o que é um negócio suave, beleza, tá tranquilo, né? Aquela pessoa que é bem de boa, isso aí é fácil, né? Aquilo lá, não, isso aí é tranquilo, não dá nada. Então essa geração tá muito contaminada pela Nutella. Quem gosta aqui de Nutella? Não tem nada a ver com o produto é bom, pode comer. Só que engorda, viu? E é doce, eu estou diminuindo o açúcar, não sei se você percebeu. Não, né? A Marília levou 2 bem casados para mim, eu tive que comer. Ô, André, para com isso. É que você está de longe, você não percebeu. Mas o que eu quero dizer? A expressão é o quê, gente? É que as pessoas, elas querem tudo fácil demais, tudo docinho demais, tudo tranquilo, tudo bonzinho. Se tiver um atrito, se tiver alguma dificuldade, se for algo difícil, eu já não quero, não é assim que eu quero, Jesus não era assim. Então, Nutella são aquelas pessoas que querem que é tudo fácil, que é tudo de mão beijada. E eu pensava comigo mesmo que no decorrer da evolução tecnológica, que as pessoas, que os jovens, tendo mais acesso à informação, que o Brasil iria melhorar. Por quê? Porque você tem mais acesso à informação, aos estudos, você consegue estudar. Só que eu sou casado com uma professora que tem contato com adolescente todo dia. E se você perguntar para ela o que ela acha, ela fala, essa geração está pior. Essa geração está mais preguiçosa. Eles não querem fazer, não querem pesquisar nada. Eles querem tudo fácil. Sabe por quê? Porque se de repente você tem um trabalho aí de escola para fazer, da sua faculdade, ao invés de estudar, de pegar os livros, o que você vai fazer? Vou para o Google, está lá, está fácil. Então você não vai ler. E que é resumido ainda. E aí, a geração vai piorando, que quando você vê, eu descobri isso na faculdade, cara. Quando eu estava falando com um amigo meu, falou, aquele trabalho lá tá mó difícil, estou pesquisando várias coisas. É claro que eu usava Google, mas não copiava trabalho. Aí o caboclo olhou para mim e falou assim, cara, peguei pronto, tem um site que chama Zé Moleza. Alguém aqui conhece esse site? Aí, o Brunão conhece. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, você entra no site, digita lá o assunto e aparece, teu trabalho pronto, cara, você muda algumas coisas. Eu falei, meu Deus, né, que coisa. Eu não usei, tá? Não usei mesmo, porque eu morria de medo porque se você é professor aí, se tiver na dúvida com o trabalho da internet, você copia um trecho do trabalho e joga no Google. Já fez isso, eu que te ensinei. Foi eu sim, que me ameaçaram na faculdade isso aí nos primeiros dias. Então, a geração quer tudo muito fácil. Porque se der trabalho, eu não quero, é difícil, então eu abro mão. Eu não quero isso aí não, Jesus. Eu não quero isso aí não, que dá trabalho, é difícil. Então, essa geração está piorando porque elas querem tudo, quer tudo de mão beijada, quer tudo fácil. Ela quer a graduação, mas ela não quer fazer a faculdade, ela não quer estudar. Ela quer um emprego bom, quer ganhar um salário bom, mas não quer melhorar o currículo, não quer trabalhar, não quer se esforçar, não quer aprender. Aí você vê que ao invés de melhorar as coisas, está piorando. Está piorando. Então, e aí, quando esse tipo de geração se depara com o evangelho que traz confronto, de que você tem que abrir mão de você mesmo, abrir mão das suas vontades, o que eles fazem? Faz o que muitas pessoas fez quando Jesus diz essas palavras. Fala, mestre, pesado essas palavras, hein? Como assim, cara? Eu tenho que estar domingão e sabadão na igreja, à noite? Não pode ser à tarde? Não, mas é que, tem um aniversário e eu tenho que... mas é tarde, cara, é mesmo, Jesus? Jesus, mas essa história de carregar cruz, cara, Jesus, carregar cruz, Jesus! E fica lá resmungando. Então, a gente tem que parar de ser assim. E em todas as coisas das nossas vidas.
E o problema é que o mundo de hoje tem gerado isso na nossa juventude. O mundo de hoje tem gerado isso em nós. Se você não perceber, você já caiu nessa. Você quer tudo da maneira mais fácil. Você não quer esperar nem para comer, você já quer ir no fast food. E se demorar 5 minutos, você falou, está atrasado hoje o negócio, né? Lá no, tiver no drive-thru para pegar o lanche, você fala, está atrasado, demorou 5 minutos. É tudo rápido, tudo correndo, tudo de mão beijada, tudo fácil. E não é isso que Jesus veio nos falar, não é isso que Jesus veio nos ensinar. Então, a questão do milagre que eu falei para vocês está lá em Lucas 9, de 10 a 17, que fala que Jesus lá serviu a multidão, né, fez o milagre com 5 pães e 2 peixes, e a multidão comeu até ficar plenamente satisfeita. Toda a multidão lá foi abençoada por Jesus. E olha só, por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus estava pregando e falando, estava todo mundo lá ouvindo, porque estava recebendo coisas boas, Jesus estava trazendo palavras boas para aquelas pessoas. E aí, em um determinado momento, os discípulos falou, Jesus, manda a galera embora, que esse povo está com fome. Crente com fome é perigoso. Né? Manda eles ir para as aldeias vizinhas aí, comerem, porque tem muita gente, tem umas 5.000 pessoas aqui, Jesus. Aí Jesus olha lá e faz um milagre, olha para os discípulos e fala assim, dê vocês a eles o que comer. Eu falo, o quê? Né? Que isso? Como é que eu vou, né, dar o de comer? Acho que quando o Judas ouviu isso, ele já agarrou a bolsa do dinheiro assim e falou, opa, vai acabar com o meu dinheiro, né? Judas pensava. Mas aí a multidão foi lá, muito bem alimentada por Jesus, e todos ficaram lá. E aí quando os discípulos falou, Jesus, dispersa o povo aí, porque está tarde, o povo está com fome. Aí o povo viu e falou, opa, vai rolar milagre aqui. Vai rolar um pão e vai rolar um peixe, peraí. Né? Eu fico imaginando a conversa dos crentes lá, um cutucando, eu estou com fome, vamos embora, cara, né? Tá tarde. Aí os caras falaram assim, não, peraí, que falaram que esse cara aí é bom. Peraí, guarda seus 2 denários aí, velho. Guarda aí, tá tarde já. E outros, se a gente comer agora, a gente nem janta, aguenta aí. Aí ficou lá e Jesus fez o milagre, aí todo mundo bonitinho, comendo. Jesus falou assim, ó, divide o povo de 50.000 aí em grupo de 50, que todo mundo vai comer. Todo mundo lá bonitinho, comendo, ó, que da hora. Aí o outro devia cutucar o amigo, falou, ó, falei para você, cara, o rango aí, ó, rango aí. E falou aqui, a palavra ainda diz que todo mundo comeu até ficar plenamente satisfeito. Meu amigo, você sabe o que é para um crente gordo ficar plenamente satisfeito? Tanto que ele tem que comer, não para de olhar assim para mim, não estou mais gordo. Não como desse jeito mais. Às vezes. Então imagina o tanto que aquele povo comeu. Mas deve ter comido, cara, Brunão. Mas deve ter comido, cara, né? E até, acho que conseguia nem ir embora mais, que o povo não ia embora porque não queria, que não aguentava andar. Ficaram lá até tarde, comendo, pá. Então ninguém reclamou. Por quê? Porque estava lá comendo, estava bem. Então ninguém reclamou, ninguém indagou Jesus quando estava recebendo o que era bom. Então quando você está recebendo o que é bom, ninguém reclama. Está lá, beleza, ranguei, estava até tarde, com criançada lá. Ele vai, fica quieto que Jesus vai dar de comer. Ó, vou tirar seu pão, hein? Então ficou a criançada lá e ficou beleza. Ninguém reclamou. Aí, em outras ocasiões, Jesus falou para eles, falou, ei, o evangelho, o reino de Deus não é só isso aqui, não é só essa maravilha. Para você ter acesso a isso aqui, para que eu possa te abençoar, para que você possa ter acesso à palavra de salvação, você tem que carregar sua cruz, você vai ter que morrer para esse mundo, você vai ter que negar a si mesmo. E aí quando Jesus dava essas atravessadas, em certas ocasiões os discípulos falavam, mestre, dura essa palavra, hein? Jesus, não, beleza, quando você quer falar e depois rola um pão, tá beleza. Né, quando eu vendo um milagre aqui, tá beleza, curar os meus parentes enfermos, beleza, mas agora falar de negar a mim mesmo e servir ao Senhor, e abandonar o mundo, abandonar pai, mãe, irmãos, amigos, para seguir ao Senhor, aí não dá, Jesus falou.
E muitas pessoas abandonaram a Jesus quando Jesus deu essas palavras duras, porque o evangelho não é só facilidade, o evangelho não é só bênção, o evangelho não é só comida, o evangelho não é só você receber, o evangelho é você negar a si mesmo. E aí muita gente foi embora, e Jesus pegou, olhou para os 12 dele e falou, e aí, vocês vão também? Pode ir. Os 12 devem ter ficado meio branco assim. Aí Pedro, que gostava de falar, falou, não, mestre. Jesus. Jesus. Para onde nós vai, mano? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, Jesus. Você é muito esperto, Pedrão. Aí os discípulos ficaram, então, não queira a recompensa se você não está disposto a pagar o ônus por isso. Porque querer o que Jesus pode dar, muitas pessoas querem. Muitas. A Bíblia fala de multidões seguindo a Jesus e ouvindo Jesus falar o dia inteiro. E sabe o que é mais arriscado disso ainda? É que quando você busca um evangelho de facilidades, que você não abre mão daquilo que desagrada a Jesus, que você só quer aquilo apenas que Jesus pode te dar, mas não quer fazer o que Jesus te cobra, que você está se enganando. Acorde, porque você está se enganando. Você não vai receber nada de nenhum dos lados. E se você está com um pé aqui e um pé lá fora, querendo só a facilidade que Jesus pode te dar, você não tem nada. Então olha para o seu amigo aí, cara de sério de novo, que você é uma pessoa séria, comprometida com o reino, e fala para ele, ei, carregue a sua cruz. Isso aí. Continua sério, dá risada não. Dá risada não, senão ele vai achar que você está brincando. Segura a risada aí. Isso aí, cara de bravo. Está rindo, Marília? Outra coisa que essa passagem também nos ensina é que carregar a cruz é ser inimigo do mundo. Carregar a cruz é você ser inimigo do mundo. O que é o mundo, né? Às vezes você fica ouvindo o mundo aqui, e quando eu era novo convertido, as pessoas falavam, negue o seu mundo. Eu falei, mas eu estou no mundo, e como assim? Sair do mundo, né? Não é sair de casa, sair do carro, é sair do como assim? Só que não é só essa história física. O mundo é o sistema, palavras bonitas, tá na King James. O mundo é o sistema globalizado de valores e princípios. Princípios esses, filosóficos, políticos, econômicos e sociais. E que a cada geração, esses princípios se afastam ainda mais de Deus. Então o mundo são os princípios aí, os valores que regem a sociedade. Então, quando você se dispõe a carregar a sua cruz, demonstra que você é inimigo do mundo, porque você não está de acordo com os valores, com os princípios que o mundo te impõe. E historicamente, o mundo, os valores, os princípios são contra o reino e as pessoas que são do reino de Deus. Sim, muitos cristãos foram e continuam sendo mortos por seguirem Jesus e serem contra aí os ditames, aquilo que o mundo dita para você fazer. Gente, a Bíblia é recheada de exemplo de pessoas que sofreram por ser fiel, por seguir, por servir a Jesus, por servir a Deus. O profeta Daniel, quando ele foi pego lá, ajoelhado, virado para Jerusalém, adorando ao Deus Altíssimo, e aí baixaram um decreto lá, né? Tá bem parecido com aqui, né? O pessoal quer baixar decreto para daqui a pouco a gente não tem nem mais liberdade para pregar o evangelho, por isso você tem que estar atento. Baixaram um decreto lá na Babilônia que era o seguinte, falou, agora é o seguinte, só pode ajoelhar, só pode adorar se for o rei Nabucodonosor.
não pode se prostrar, não pode adorar, não pode buscar nenhum outro Deus a não ser o rei Nabucodonosor, porque lá os reis eles tinham como deuses. Aí beleza, baixou o decreto, o que Daniel fez? Continuou buscando ao Deus Altíssimo dele, servindo a Deus, porque nem o decreto, nem uma lei, nem nada impedia ou travava a fé de Daniel. Aí o que aconteceu com Daniel? Foram lá, filmaram, tiraram foto, Daniel ajoelhado orando, não foi isso que aconteceu? Se fosse hoje ia ser assim, ia ter um vídeo dele orando, certeza. Mas foram lá, viram Daniel orando, falou para o rei, por quê? Porque Daniel abria a janela para orar. Viram Daniel orando e falou, rei, é o seguinte, Daniel está orando lá, prostrado para o Deus dele e não para o Senhor. O rei falou, o quê? Traz ele aqui na minha presença. Trouxe Daniel, falou, Daniel, que história é essa aí? Você está adorando? E Daniel não voltou atrás, falou, não, rei, é verdade. Continua adorando e servindo ao meu Deus, e é isso aí. Aí o rei falou, então vou ter que servir, seguir o meu decreto, você vai ser sentenciado à morte e vai descer na cova dos leões. Daniel falou, beleza. Desceu na cova dos leões, o que aconteceu? Nada. Porque Daniel estava respaldado pelo poder de Deus. Daniel não aconteceu nada. Porém, há outros exemplos que foram um pouco piores do que de Daniel. João Batista, primo de Jesus, profeta, falou umas verdades para que ele não podia. Para quem? Para o rei Herodes. Está lá em Mateus 14, no capítulo 4. João Batista apontou o pecado do rei, da mina que o rei estava pegando. Falou, ei, ô rei, essa mina que você está pegando aí, velho, ela é mina do outro lá. Errado. Não, mas você não pode falar isso aqui. Posso e falo, o que você está fazendo está errado. Você está em pecado, rei, é ilícito. Aí o que aconteceu com João Batista? Perdeu a cabeça, literalmente. Foi decapitado, porque falou a verdade. Aí ainda, um pouco mais para frente, a gente tem o exemplo de Estevão, que está lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 57, que foi apedrejado pelos judeus por pregar sobre Cristo, por falar que Cristo, o que morreu crucificado, era sim o Messias, é sim o Messias. Aí morreu apedrejado. Morreu. E aí, essas pessoas pagaram o preço por seguir e servir a Jesus. Então, quando Jesus falou para os discípulos dele, falou, ei, se vocês quiserem me seguir, se vocês quiserem me servir, vocês vão ter que carregar a sua cruz. E aí, naquela época, todo mundo que carregava a cruz, por que carregava a cruz? Quem ia ser crucificado? Porque, além de ser crucificado, apanhar e morrer depois, o cara ainda tinha que carregar a cruz. Por isso que tem a via sacra, foi a via que Jesus foi carregando a cruz, que ele foi crucificado. Então, o cara, antes de ser crucificado, ainda tinha que carregar a cruz. E aí, quando Jesus falou para os discípulos o seguinte, falou, olha, quer me seguir, carrega a sua cruz. Então, o que significava isso também? Que ao carregar a cruz, você era inimigo de Roma. Você era inimigo do império. Você era inimigo do imperador, por isso que você ia ser crucificado. Você estava em desacordo ali com o que Roma ditava. Então, carregar a cruz é você ser contra as coisas do mundo, ser contra o império das trevas. Então, por isso que Jesus falou também, ei, quer me seguir? Carregue a sua cruz, se levante contra esse império aí. Se levante contra o império das trevas, jovem. Carregue a sua cruz, pague o preço. E pode parecer muito difícil a gente se posicionar contra esses valores e princípios. Mas lembra que quando você carrega a sua cruz, quando você diz não ao mundo, isso te faz diferente. Isso te faz a não se enquadrar, a não se amoldar aos padrões do mundo. Abram as suas Bíblias, vai lá em João 17. Olha o que Jesus diz aí em oração.
eu vou ler um trecho da oração de Jesus, está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, eu vou ler a partir do versículo 6, acompanha comigo aí. Jesus dizendo a Deus: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Versículo 9. Olha aí, presta bem atenção. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então Jesus roga, Jesus ora, e Jesus veio e foi crucificado por aqueles que o querem servir e que querem seguir, não pelo mundo. Então essa história aí que todo mundo é filho de Deus, essa história aí que todos os caminhos levam a Deus é papo, é só história. Jesus veio pelos seus. Então quem carrega a sua cruz já não vive os padrões mundanos. Lá em Colossenses 2,20, você não precisa abrir a sua Bíblia, está escrito assim: considerando que morreste com Cristo, ou outras traduções dizem que foi crucificado com Cristo, para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitai ainda a tais ordenanças como se pertencesse a esse sistema de valores? Lembra que o mundo é o sistema de valores e princípios? Então, se nós morremos para as coisas do mundo, a gente não deve mais andar e fazer aquilo que o mundo faz. Que isso nos faz diferente. E a última coisa que eu quero falar com vocês é que quem não carrega a sua cruz não é digno de Jesus. Quem não carrega a sua cruz não é digno de Jesus. Quem diz isso não sou eu. Está lá em Mateus 10:38. O próprio Jesus diz isso. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue também não é digno de mim. O próprio Jesus diz isso. Então não há como dizer que você caminha, que você serve, que você segue a Jesus, se você não carrega a sua cruz. Carregar a cruz de Jesus é confessar Jesus diante dos homens e viver para Ele, não se omitir de espalhar, de propagar o Evangelho. Porém, quem vive de forma a negar Jesus, será negado por Jesus na presença do Pai. E quem diz isso também não sou eu, é a Bíblia, está lá em Mateus 10, de 32 e 33, diz assim: pois quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, quando você carrega a cruz, você diz não para as coisas deste mundo. E quando você diz não para as coisas deste mundo, você não tem barreiras, você não tem impedimentos para pregar, para falar de Jesus, para propagar o Evangelho. Tem uma frase que eu sempre vou carregar e não canso de me falar, de Martinho Lutero. Preciso fazer uma tatuagem disso. Mentira. Que diz assim: ei, cabeção, Martinho Lutero falando, não, eu certeza que ele falou isso, que ele era da pegada. Cabeção, ele falava cabeção para os caras. Ei, cabeção, pregue o Evangelho. Os caras, tem que pregar, tem que falar do Evangelho. Aí Martinho Lutero falava, ei, pregue o Evangelho, mas quando necessário, fale. Aí os caras coçaram a cabeça assim. Aí ele falou, cabeção, a sua vida, o jeito que você andar, o que você fazer, o que você falar, é uma forma de você pregar o Evangelho, é uma forma de você dizer para as pessoas do amor de Deus.
Então, como você pode propagar o evangelho sem falar, sem carregar a cruz? Se você ainda vive, se você ainda pratica aquilo que o mundo dita para você e você acha tudo normal, é tudo estranho, o mundo vai se adaptando ao pecado e fazendo o pecado se tornar legal literalmente na letra da lei. Aquilo que desagrada a Jesus se torna lei. E se você não abrir seu olho, você está aí, todo enquadrado nos padrões do mundo, abandonou a sua cruz porque é pesado seguir a Jesus no mundo desse, e de fato é. Jesus não veio trazer o evangelho de facilidade, Jesus não veio acomodar ninguém. Jesus falou ainda que ele veio foi para trazer discussão entre pai e filho, entre amigos, mas isso por quê? Porque se for para seguir a Jesus, as pessoas virarem a cara para você, beleza, não tem problema. Se você acha que vai perder amigos por servir a Jesus, beleza, esses amigos não prestam para você. Então por isso carregar a cruz é muito penoso. Entretanto, Jesus vai vir buscar aqui os que são deles. E se você não está disposto a carregar a cruz de Jesus, porque você não está disposto a pagar o preço, então você também não está disposto a seguir Jesus para onde ele vai. Então você também não vai estar disposto a seguir a Jesus quando ele vier buscar a igreja. Então carregar a cruz é o sinal do crente, é a marca do crente, é a marca do cristão, é a marca de quem serve a Jesus. Não busca o evangelho de facilidade, vai se colocando de pé no seu lugar. Tem uma frase muito legal, que está em uma das observações de rodapé da King James, que diz assim: Jesus não veio trazer a paz no sentido de uma religiosidade cômoda e inconsequente. O verdadeiro cristianismo é uma mudança radical de vida com implicações conflituosas. E é justamente isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Jesus não quer que você viva aí no mundo, que você viva praticando o pecado, que você viva conforme os ditames desse mundo. Jesus quer que você se levante contra. E você se levantar contra o império do pecado, contra o inimigo, é difícil, causador. Só que essa vai ser a sua marca, de que você verdadeiramente serve a Cristo. Então nessas semanas e mais algumas semanas para frente, a gente vai estar falando sobre cruz. E para que você coloque na sua mente, quando você vê uma cruz, que o sinal da cruz para você é, além de ser que por meio da cruz, por meio da crucificação de Cristo, do Cordeiro Santo, nós podemos ter acesso à salvação. Mas também, que quando você olhar para uma cruz, quando você lembre aí também, que diariamente você tem que pegar e tomar a sua cruz. É diariamente, a Bíblia diz. Jesus não mente, não mentiu e não mente. Que para carregar a sua cruz, tem que tomar a sua cruz dia a dia. Por quê? Porque talvez você se posicionar contra as coisas desse mundo, você pagar o preço para servir ao Jesus, você vai sofrer aí lutas diárias. Mas Jesus já nos alertou que para servi-lo é necessário tomar a sua cruz. Feche seus olhos, nós vamos orar agora. Sabe, às vezes porque você tem deixado a sua cruz de lado e você não tem se livrado totalmente do pecado, é porque você tem adotado, ao invés de carregar a cruz de Jesus, você tem escolhido carregar o fardo do pecado. Mas isso por quê?
a lógica do império das trevas, ela é diferente da lógica de Deus. O império das trevas, ele apresenta primeiro o prazer do pecado para você. Ele apresenta que o pecado é bom, e ele apresenta um prazer imediato para você, por meio do pecado. Então você peca, não somente porque você escolhe pecar, mas porque o pecado te dá um prazer imediato. Só que a Bíblia já te adverte, a Bíblia nos adverte que o pecado traz sim consequências. E a pior consequência do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então o fato de você não carregar a cruz de Jesus, por aceitar o prazer do pecado, não quer dizer que você se livra do sofrimento. Você apenas está tendo acesso a um prazer imediato e passageiro. Agora, carregar a cruz de Jesus é diferente. É diferente porque de pronto Jesus já nos avisa, falou: ei, você quer me seguir? Você quer ter as minhas bênçãos? Você quer ter o meu milagre? Você quer ter a minha provisão? Quer me seguir? Então você vai carregar a sua cruz. Você vai tomar a sua cruz dia a dia aí. Jesus não nos apresenta um fardo igual ao do pecado. Jesus nos apresenta a cruz dele. Mas sabe por que Jesus apresenta a cruz? Porque a cruz não vai te trazer morte como o pecado traz. Jesus te apresenta a cruz porque a cruz vai te trazer salvação. Porque por meio da cruz nós somos salvos. E por meio da crucificação de Cristo nós temos acesso à salvação. Então Ele te apresenta a cruz. Ele te apresenta que você tem que pagar o preço. Não porque vai ter a morte do pecado no final, mas porque vai ter salvação. Porque vai ter remissão de pecados. Porque vai ter libertação. Porque vai ter milagre. Então coloca diante de Deus aí, qual é o fardo que tem te impedido de carregar a cruz. Ora, peça para Deus que você quer se livrar desse fardo, e que você aceita sim a carregar a cruz, que você aceita sim pagar o preço, porque o pecado também te faz pagar um preço. Não pense você que não carregar a cruz vai te livrar de sofrimento. Não carregar a cruz vai fazer com que você viva as consequências do pecado. E nós vamos adorar a Deus agora. E que durante esse louvor você decida a adorar, a servir e a abrir mão do pecado para seguir a Deus. Vamos adorar a Deus agora.